Graça e paz. Os irmãos podem imaginar a minha situação de ter sido convidado para pregar nesta noite, um privilégio, uma honra, aqui perante o nosso pastor titular, o reverendo Foster, considerado também o príncipe dos pregadores presbiterianos, e o reverendo também Piacente, que está conosco aqui, outros presbíteros experientes e honrados. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu me lembrei logo de Isaías, capítulo 6, verso 5. Ai de mim, porque estou perdido. E acho que nós vamos então agora, com a graça do Senhor, retornar ao clima de Natal. Nós já ouvimos que as mensagens pastorais têm sido neste mês alusivas ao Natal, as suas diversas dimensões e significados, e creio que hoje nós ficaremos nesse clima de Natal porque ele está chegando. E eu convido então inicialmente que façamos a leitura num texto que é muito conhecido. Os irmãos sabem que nós temos 4 evangelhos. 2 não tratam do Natal, 2 o fazem com perspectivas um pouco diferentes e se complementam. E as mensagens que temos ouvido são de Mateus, aquelas registradas pelo primeiro dos evangelistas aqui no Novo Testamento. E então nós iremos para Lucas, capítulo 2, e os irmãos certamente já saberão qual vai ser o texto que nós vamos ler. Eu peço que fiquemos de pé, porque depois os irmãos se sentarão e eu continuarei em pé aqui. Nós vamos ler Lucas capítulo 2, dos versos 8 até o verso 20. São 13 versículos que leremos então. Eu acho que nós podemos ler juntos todos, né? Vamos fazer um coro aqui, que não vai ser tão afinado quanto o coro da milícia celestial aqui, mas nós vamos então ler. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Os irmãos podem sentar. O que os pastores dos arredores de Belém nos ensinam quanto ao significado do Natal? Pastores geralmente têm alguma coisa a ensinar, mas os pastores dos arredores de Belém, nós vamos agora
perguntar isto: será que eles podem nos ensinar alguma coisa com respeito ao significado do Natal? Primeiro vamos imaginar a cena e o ambiente. É o primeiro Natal. Primeiro Natal. Portanto, isso, primeiro Natal. Nunca houve antes, e os seguintes foram comemorados eventualmente de formas muito particulares, distintas, como as tradições religiosas também, de certa forma, acabam desenhando a moldura da comemoração do Natal. Primeiro Natal, onde aconteceu? Não havia paredes, portanto não havia colunas, não havia toda essa edificação linda, maravilhosa, na qual hoje nós nos abrigamos aqui. Aliás, desde 1922 que estamos aqui nos abrigando nesse templo maravilhoso, consagrado à glória do Senhor. Havia teto. O teto era a abóboda celeste. Portanto, céu aberto literalmente, porque a noite foi iluminada pela glória do Senhor e por um esplendor jamais visto. Creio que não houve nenhuma outra noite no universo que tivesse a grandiosidade, a luminosidade, a majestade, a expressão gloriosa da manifestação de Deus. Primeiro Natal, portanto, bem mais realmente elaborado do que as tentativas que temos feito ao longo do tempo de celebrar o Natal, porque a presença de Deus aqui se fez visível e audível, e foi realmente um maravilhoso espetáculo, se nós pudermos usar esta palavra. Mas e a liturgia desse Natal? Como foi a liturgia? Normalmente nós temos aqui no nosso boletim um roteiro, e eu penso que aqui o primeiro item da liturgia foi o mensageiro. Quem foi o mensageiro? Não foi nenhum dos pastores aqui citados, muito menos dos nossos deste humilde presbítero, mas diz aqui que um anjo vindo do céu foi quem tinha uma mensagem, um recado, uma palavra diretamente do trono de Deus. E nisto há uma singularidade, algo realmente maravilhoso. O mensageiro veio do céu, desceu às alturas e se fez presente. E aqui nós vemos no verso 9, isso que está: um anjo do Senhor desceu, e normalmente nós cantamos a respeito desse primeiro Natal. Um anjo proclamou o primeiro Natal, e de fato, literalmente, foi um anjo. São mensageiros de Deus com determinadas missões, e aqui literalmente ele era então portador de uma mensagem muito especial. Mas que mensagem ele tinha para comunicar? Como foi a sua pregação? Foi longa? Foi de fundo teológico? Foi elaborada com a estrutura normal de um sermão? A mensagem está aqui, meus irmãos, nos versos 10 e 11. Exatamente o teor da mensagem. Começa com uma palavra carinhosa. Os ouvintes estavam espantados com aquele espetáculo nunca antes visto. Ele começa dizendo: não tenham medo, eu vos trago aqui boa nova. Opa, coisa boa, boa nova, no mundo de tantas notícias ruins. Esta é uma boa nova de grande alegria, e que será para quem? Para todo o povo, uma alegria, então uma boa nova popular, coletiva, algo que teria realmente um alcance extraordinário. E qual é a boa nova? Tem 2 pontinhos, diz: é que hoje, que dia? Hoje, o dia especialíssimo, singular, que dividiu a história da humanidade entre o antes e o depois de Cristo. O dia realmente marcado no calendário, não no Cronos, mas no Kairos divino. Um dia, nós não sabemos se foi 25 de dezembro, esta é a tradição, pode não ter sido, e não é tão importante qual foi o dia, mas foi o dia. Hoje vos nasceu. Aqui cada palavra foi significativa. Hoje, não foi ontem e nem será amanhã. Hoje, naquele instante exato. Nasceu para quem? Para vocês, para os ouvintes. Não para nós anjos, mas para o povo. Nasceu
Onde? Já dá o local. Foi na cidade de Davi. E quem nasceu? O Salvador, que é Cristo, ungido, o Messias, é também o Senhor. E para vocês encontrarem, então, este lugar, vai aí uma orientação. Vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Portanto, não era na maternidade de Santa Joana, era realmente num lugar muito singular, muito despojado, muito singelo, numa manjedoura, lugar próprio para os animais. Eles realmente estavam numa situação bastante precária quanto ao aparato. Mas o culto não ficou, o primeiro Natal não ficou apenas com a mensagem. Aqui nós temos então, de repente irrompe um coral, uma orquestra, e diz o texto: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus. Que coisa maravilhosa, louvando a Deus. E qual é o teor desse hino? Não foi composto por João Faustini, não foi composto por Salomão Ginsburg, não foi composto por nenhum homem, mas foi mensagem vinda do trono de Deus. Glória a Deus nas alturas, diziam esse coral imenso, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, a quem Ele manifestou o seu amor, aqueles a quem realmente Ele escolheu para manifestar toda a dimensão extraordinária da sua bondade, da sua misericórdia. Que rica mensagem, foi rápida, foi breve, tanto a que foi pregada pelo mensageiro, o anjo, como também aquela que foi cantada pelo exército celestial. Agora vem a parte bem pessoal e humana. Quem foram os ouvintes? Quem que recebeu toda essa deferência extraordinária, o universo, o céu, todas as forças cósmicas mobilizadas para de repente instalarem aqui esta coisa extraordinária, que não foi uma visão fictícia, foi realmente uma manifestação da glória de Deus. Diz o texto alguma coisa sobre esses ouvintes. Eu queria perguntar para os irmãos: será que eram funcionários da corte de Herodes? Eles bem poderiam ter esse privilégio de ouvir a respeito de um anúncio de um rei que estava nascendo? Ou quem sabe a classe sacerdotal, os levitas, acostumados com as profecias, manejando sempre as escrituras, atentos, quem sabe, aos sinais dos tempos, e esperando aquela chamada esperança messiânica, eles deveriam merecer talvez o privilégio de serem os ouvintes de primeira mão. Talvez os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, que eram as diversas seitas daquele tempo. Meus irmãos, nenhum desses grupos, com todo respeito a esses grupos, a essas classes, a essas categorias, Deus tinha outros destinatários de primeira mão para esse primeiro Natal. E nós lemos aqui então, no verso 8, já começa aqui: quem eram os ouvintes? Eram pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Meus irmãos, se fossem pastores que nós normalmente conhecemos, nós diríamos: merecem, fazem jus, eles deviam ser os primeiros. Mas não, eram pastores no sentido mesmo da pecuária, no sentido do campo, no sentido rural. Eram pastores que eram mal vistos, eram pessoas de categoria inferior, eram pessoas rudes, toscas, singelas, e tinham assim uma certa má fama, eram de uma classe profissional desprezada, a ponto de que eles não podiam participar das cerimônias da religião judaica, porque eram considerados impuros. Portanto, não podiam assistir aos cultos, às cerimônias, não podiam entrar no templo. Eis que agora, já que não podiam entrar no templo, eis que se instala um templo extraordinário, lá onde eles estão no exercício das suas atividades profissionais, pessoas que
não mereciam nenhuma consideração da sociedade, não tinham realmente nenhuma representatividade no meio do povo. Pelo contrário, às vezes eram confundidos até com ladrões e malfeitores, pessoas que tinham uma reputação muito ruim. E aí podemos perguntar, poxa, mas que culto foi esse, o primeiro Natal, com tanta grandiosidade, preparado para o quê? Para pessoas de um número pequeno, provavelmente, e com este perfil. Mas eu lembro de um texto, os irmãos conhecem muito bem o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29. Eu vou ler só um pedacinho deste texto, os irmãos vão me acompanhar. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas simples, loucas, singelas, desprezadas, despojadas, e foi a elas que se manifestou. De fato, eu gostaria então de afirmar agora, neste começo da nossa reflexão, que Deus escolhe pessoas sem aparato político, religioso, social, para manifestar as maravilhas da sua graça e revelar a grandiosidade do seu amor, a fim de que elas também nos ensinem por meio das suas atitudes. Eu estou pensando nos pastores, e vamos ver se eles têm alguma coisa a nos ensinar. Então pergunto, à luz desse texto que nós acabamos de ler todos juntos, quais são as lições que esses humildes pastores dos arredores de Belém podem nos ensinar a respeito do significado do Natal? Repito, há algumas lições que eles podem nos ensinar a respeito do significado do Natal, já que eles foram os ouvintes de primeira mão no primeiro Natal. Eu gostaria de considerar, meus queridos irmãos, em primeiro lugar com os irmãos, isto. E esses pastores, pelas suas atitudes, eles ensinam que Natal é busca e encontro de Jesus. Posso dizer de novo, ensinam que Natal é busca e encontro de Jesus. Vamos ver os versos 15 e 16. Vamos ler de novo, meus irmãos. Vamos ler. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. Meus queridos irmãos, Natal é busca. Natal é encontro. Nós percebemos aqui que esses humildes pastores, agora, quando visitados pela presença extraordinária de Deus, eles tomaram a melhor decisão. Foram ver Jesus. Foram buscar Jesus no endereço, no local indicado pelo anjo, pelo mensageiro. Então, nós percebemos aqui pastores agora em movimento. Estão indo para um local indicado. E, meus irmãos, que privilégio, que bênção, que acerto. Eles foram buscar a pessoa mais importante. Foram buscar a pessoa que é o centro do Natal e que continua sendo o centro do Natal. Passaram-se cerca de 2000 anos, meus irmãos, e se busca tanta coisa e se encontra, talvez, resposta tão frágil e soluções tão inconsistentes para essa ansiedade. As pessoas querem buscar alguma coisa, estão atrás de alguma coisa, estão correndo, estão ansiosas, estão buscando, não sabem nem bem o que. Às vezes estão buscando um presente, às vezes estão buscando preparar uma ceia, um jantar, um encontro. Mas aqui nós estamos vendo que é um dia muito especial, um dia que o Paulo diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, e tinha chegado esse tempo, esse hoje
do anjo mensageiro era exatamente este momento em que a plenitude do tempo estava completa. E agora os pastores tinham ouvido esta mensagem e a notícia, a informação, o local, o endereço. Eles disseram: vamos, e foram decididos, prontos, imediatamente. Diz aqui o texto que foram apressadamente. É o modo de ir, não é um modo tão lento, é realmente algo de alguém que tomou uma decisão, fez uma escolha. Talvez isso custou alguma coisa, porque não se fala nada dos rebanhos. Eles tiveram que ser abandonados temporariamente, deixados lá naquelas campinas, naquelas colinas de Belém, na redondeza de Belém, talvez sujeitos ao ataque de animais ferozes que vinham na calada da noite e subtraíam uma ovelha desgarrada ou um cordeiro mais novo, e os pastores estavam atentos, mas agora se faziam ausentes, porque havia algo melhor. Então largaram seus rebanhos, literalmente, naquele momento. Era tudo que era a vida deles, eram os rebanhos. Assim como o cego largou a capa, e houve outros exemplos que mostram que há momentos prioritários, escolhas importantes, e aqui eles tomaram essa decisão: vamos até Belém. E, meus irmãos, foram recompensados, porque eles foram até Belém, e diz o texto aqui: foram apressadamente, chegaram ofegantes, ansiosos, curiosos, e já tinha passado o medo, mas eles ainda estavam sob o efeito daquela manifestação extraordinária que Deus providenciou para comunicar as boas novas, boas notícias, e eles foram portadores de primeira mão. E o que eles encontraram lá? Diz o texto aqui, verso 16: acharam. Que beleza, acharam, não bateram na porta errada, não tiveram uma frustração, dizer: puxa, fomos enganados, né? Eles acharam prontamente, e acharam Maria e José e a criança, que uma palavra assim tão simples e sem talvez maior significado, mas não se tratava de uma criança qualquer. Para começar, era um menino, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, disse o profeta Isaías 750 anos antes. E esse menino, essa criança, é pequeno, frágil, ainda nos braços da mãe, né? Mas o governo está sob os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E portanto, algo realmente muito além do trivial, do normal, daquilo que poderia acontecer. Era uma criança agora nos braços da mãe, e eles estavam tendo um encontro em primeiríssima mão com nada menos do que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, também chamado de resplandecente, estrela da manhã, aquela pessoa extraordinária, única e incomparável, que é Jesus Cristo, que na sua humanidade aparece primeira vez como uma criança nos braços da mãe. Maravilhoso, meus irmãos, esse achado. Esse verbo achar é muito importante, e até uma parábola que fala daquele que achou uma pérola de grande valor, e eles acharam muito mais do que uma pérola de grande valor. Meus irmãos, Natal é busca, mas não é uma busca qualquer, é uma busca numa direção, é uma busca rumo a uma pessoa, e mais que a busca, é o encontro. Meus irmãos, Natal é o tempo de busca. Nós nos encontramos, nós reunimos famílias, amigos, irmãos, e fazemos até viagens. Muitos fazem uma mobilização extraordinária para não deixar passar o Natal sem um encontro, e os encontros são muitas vezes abençoados, inspiradores, mas a melhor busca e o melhor achado e o melhor encontro é quando se encontra com a pessoa central do Natal, que é Jesus Cristo, o Senhor, o Rei da Glória, que na sua humanidade veio ao mundo pela misericórdia de Deus, nasceu como uma criança. Natal é busca, meus irmãos, Natal é realmente encontro. E eu gostaria de perguntar a você, como perguntar a mim: você está buscando Jesus neste Natal?
Você está seguro e animado e já se sentiu abençoado porque o encontrará realmente, porque Ele se faz encontrar. Natal é algo que se consuma, que se realiza, que não fica na expectativa de tempos futuros. Nós podemos encontrar Jesus no lugar certo, na hora certa, e contemplar Jesus, que é algo realmente maravilhoso. Se nós o fazemos pela fé aqui hoje, porque Ele não está presente fisicamente, nós podemos fazer também já em antecipação, e creio que a maior glória que teremos na eternidade será contemplar Jesus, ver de perto quem Ele é, porque as suas virtudes nos encantam, a sua personalidade e tudo aquilo que irradia dele é realmente para nós motivo de encantamento, de deslumbramento. A pessoa realmente absolutamente diferente. E os pastores foram aqui agraciados com esta bênção. Vamos até Belém, vamos ver realmente o que aconteceu. E diz lá o texto realmente que eles foram, acharam, se encontraram, ficaram certamente muito abençoados. Mas Natal não para neste ponto do encontro. Natal, conforme aqui a atitude dos nossos pastores queridos aqui, dos arredores de Belém, homens rudes, singelos, não tinham feito nenhum seminário teológico, nenhuma faculdade, não tinham preparo absolutamente nenhum, mas Deus os escolheu as coisas simples, humildes, pela sua graça. Então, houvesse realmente o realce daquilo que Deus pode fazer, mesmo e apesar de nós. Segundo lugar, meus irmãos, primeiro é que Natal significa busca e encontro. Concordam comigo? Então, agora nós vamos pensar que houve alguma coisa a mais. Versos 17 e 18. Vamos ler 17 e 18 mais uma vez. E, vendo-o, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Meus irmãos, eles foram lá ver, e diz o texto, vendo-o. Esse pronome aqui aponta para Jesus, não aponta para Maria, não aponta para José, embora eles fossem peças importantes naquele momento, naquele contexto, mas eles viram o menino. Aliás, isso é importante, bem, às vezes você vê tanta coisa e se deixa de ver a pessoa central, a pessoa mais importante, que é o Senhor Jesus. Vendo-o, o que fizeram? Não fizeram como aqueles leprosos, fizeram melhor do que os leprosos lá do tempo das guerras com os sírios, que encontraram lá um acampamento vazio, já totalmente então abandonado pelos inimigos, e eles disseram: nós não fazemos bem, porque hoje é dia de boas novas, nós estamos aqui, não podemos esperar até o amanhecer do dia, vamos. Lá os leprosos, lá de 2 Reis, e aqui nós temos então o texto que é muito afirmativo. Vendo-o, divulgaram, uma agência de divulgação. Há quem diga que eles foram os primeiros missionários estritamente cristãos, no sentido de falar a respeito do Senhor Jesus. Divulgaram o que se lhes havia dito a respeito desse menino, e o fizeram com muita competência, porque as pessoas que ouviram, diz aqui, as pessoas que ouviram ficaram encantados, se admiraram dessas coisas, ficaram deslumbrados. Também veio uma mensagem do céu. Agora eles foram portadores de uma mensagem, que não só creram, ouviram, agora viram, e agora então se tornaram divulgadores, portadores. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de dizer que este segundo ponto aqui da nossa meditação, ele significa algo muito importante, no sentido de que o Natal nos ensina a sermos o quê? A darmos testemunho, a sermos divulgadores, a compartilhar, a proclamar, a falar, a realmente fazer
que é aquilo que nos alcançou como notícia, como mensagem, como operação, como manifestação, não fique apenas como posse, propriedade minha, mas que possamos também, então, fazer como os nossos queridos pastores, divulgadores, proclamadores, testemunhadores. Para que isso acontecesse, eles certamente falaram com convicção, com clareza, falaram com segurança, falaram com simpatia, falaram com alegria, de tal forma que as pessoas entenderam a mensagem, embora ela fosse absolutamente inesperada, incomum, ela foi entendida, foi compreendida. As pessoas não só entenderam, como ficaram realmente admiradíssimas, né? Meus irmãos, nosso encontro com Cristo, Ele não permite que fiquemos indiferentes, como se nada tivesse acontecido ou tivesse acontecido só para mim. Encontrarmos, acharmos Jesus, termos comunhão com Ele, contemplarmos a sua face maravilhosa, tomarmos notícia daquilo que Deus fez por meio de Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, nos convoca, nos convida a sermos pessoas diferentes, porque o nosso coração tem que ficar abrasado, nossa vida tem que ficar realmente num êxtase de encantamento, dizer: eu preciso divulgar, eu preciso contar, não posso ficar com essa, só para mim, com essa coisa maravilhosa que Deus revelou. Meus irmãos, que notícia boa que eles receberam, e que profundidade. Nós não temos tempo para entrar aqui em cada parte da notícia que chegou a eles, e de que eles se tornaram portadores, e lá pelas suas palavras rudes e toscas, talvez incompletas e imperfeitas, eles tiveram que comunicar que nasceu alguém. Primeiro que diz que nasceu para vós, para vocês, nasceu para nós, para as pessoas, para o povo. Nasceu onde? Nasceu na cidade de Davi, tinha que nascer. Os profetas tinham dito que seria em Belém, e eles estavam nas redondezas de Belém, e os anjos deram indicações que eles deviam ir a Belém, e eles tomaram uma decisão importantíssima, disseram: vamos até Belém. E quase que nesta noite eu queria dizer para os irmãos: vamos até Belém, vamos ver Jesus mais de perto, não que Ele esteja lá e não esteja aqui, mas ir até Belém significa estreitar a comunhão pela nossa presença, pela nossa contemplação, por chegar realmente perto do Senhor. E diz o texto aqui, usando o mensageiro, disse que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é também, além de Salvador, é também o Cristo, o Messias, o ungido, o esperado de Israel, e é também o Senhor, que é uma palavra realmente de profundidade, de significado. Eu sei que Senhor é o título assim mais grandioso e extraordinário que pode ser realmente atribuído a Deus. E a boa notícia é que Jesus é Salvador. E essa deve ser uma mensagem ainda para nós. Já ouvimos de manhã também essa referência. Mateus conta Natal à sua moda, à sua maneira, com as informações que tinha. E o anjo tinha dito para José: Maria dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, cujo nome já, o nome já quer dizer aquele que salva. Israel, Yahvé salva. O nome está dizendo, isso está impregnado no seu caráter, na sua natureza, porque Ele salvará o povo, seu povo, dos pecados deles, ou seja, salvará. Essa é a missão salvadora. Pedro, num momento de grande inspiração, disse: não há salvação em nenhum outro. Estava havendo ainda uma dúvida, isso foi bem no comecinho do livro de Atos, né? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, é único, é esse nome maravilhoso de Jesus, Salvador. Ele foi revelado por Deus com a missão
especialíssima, dificílima de ser o Salvador, carregar sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele salvará todo o seu povo, e o salvará completamente, eternamente, e salvará o homem todo, ou seja, que existe uma totalidade realmente de manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, na medida que Jesus é identificado como Salvador. Meus irmãos, não esqueçamos que quem nasceu em Belém, biologicamente foi uma criança, mas estava nascendo o Salvador, o Redentor, que haveria de dar então um novo movimento. Quando falamos em queda, falamos também em redenção, falamos em plenitude dos tempos, em Deus encarnado, um maior mistério. Até hoje não tem mistério maior do que esse, que Deus pode se tornar uma pessoa, se manifestou por Jesus Cristo. Também que Ele é o Cristo ungido, aquele prometido, né? Isso nós tínhamos ouvido já lá do profeta Miqueias, né? Falando a respeito justamente de Belém. De ti sairá aquele que haverá de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desígnio já antigo, remoto, e que haveria então de se manifestar na pessoa de Jesus, exatamente naquele contexto. Que pessoa extraordinária, singular, que menino realmente diferente. E nós já ouvimos hoje essas referências, que este filho seria exatamente também o Messias. E o Senhor, aquele que realmente nós podemos dizer que ocupa de uma forma única a sua posição, uma posição extraordinária. E nós lembramos que Deus o exaltou, disse Paulo aos Filipenses. Deus o exaltou sobremaneira, Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, Senhor. E para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, e nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, sem exceção, e de forma realmente expressiva, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, que coisa extraordinária. O menino Salvador, Cristo, ungido, Messias, Senhor, portanto, partícipe também de toda a obra criada, de todos os atos soberanos e eternos de Deus. Meus irmãos, há um versículo muito querido para mim, que está em Romanos capítulo 10, os versos finais de 8, 9 e 10, e eu vou dizer já por que ele é querido para mim. Vou ler. É a palavra da fé que pregamos: se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meus irmãos, faz hoje, exatamente hoje, 9 de dezembro de 1955, eu tinha 9, quase 10 anos, uma sexta-feira, morando na casa dos pais, meu pai pastor, e ouvindo sempre a palavra do Senhor, conhecendo nos limites daquela idade as Escrituras. Houve um momento que eu fiquei muito inseguro com respeito à minha situação espiritual, e eu procurei o meu pai, que também é pastor, que ainda vive com seus 97 anos atualmente, e disse: pai, eu não sei, mas eu não estou muito seguro de que eu sou salvo. Fazendo parênteses que a minha origem é batista, talvez explique um pouco. Eu não estou muito seguro de que eu estou salvo. Como é que eu posso ter essa certeza? Eu queria ter essa certeza. Ele me convidou para orar, fiz então assim, espécie de uma confissão, profissão de fé,
E ele abriu a Bíblia exatamente, o Novo Testamento de Romanos capítulo 10, verso 10. E leu, fez que eu lesse com ele: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ponto, acabou, ponto final, graças a Deus. Fiquei, aquela incerteza, insegurança, foi superada, não por obra mágica, mas pela ação do Espírito Santo, porque eu estava crendo à minha moda, com as minhas limitações da propriedade, e com o coração e com a boca eu estava realmente pronto a afirmar, confirmar, expressar isto. E meus irmãos, que coisa maravilhosa, nunca esqueci, marquei na minha primeira Bíblia, 9 de dezembro de 1955, muitos dos irmãos não tinham nascido, mas isso não tira o valor da data. Meus irmãos, lembramos então que Natal, a lição que os pastores nos ensinam, a primeira é que Natal é busca e encontro de Jesus. A segunda é que é testemunho e proclamação de Jesus. E eu queria terminar com o terceiro ponto que nós encontramos no verso 20. Quem vai ler? Aliás, vamos ler juntos o verso 20, meus irmãos. Verso 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como Deus lhes fora. Primeiro tinham ido, agora é o movimento do retorno. Voltaram, mas não voltaram os mesmos. Eles voltaram já após uma experiência profunda, certamente. E eles voltaram então louvando, glorificando, celebrando a manifestação do amor de Deus, a revelação que se deu através da pessoa de Jesus Cristo. E eu queria dizer, meus irmãos, que Natal promove o encontro. Natal é momento de proclamar, de testemunhar, como fizeram os pastores, de declarar, de afirmar, de comunicar, de falar para os outros que o Natal realmente tem um significado muito singular e forte e expressivo. Mas Natal é um convite para a glorificação, é um convite para nós celebrarmos, para nós cantarmos louvores, para reconhecermos, meus queridos irmãos, a obra extraordinária que Deus realizou por meio de Jesus e aplica em nós por meio do Espírito Santo. Os pastores voltaram com uma nova perspectiva de vida após terem encontrado Jesus. E eu pergunto, será que nós estamos vivendo essa perspectiva de vida inquieta, que de certa forma quer repartir, quer expressar, quer comunicar, mas que conhece realmente que é preciso louvar a Deus, é preciso glorificar a Deus, porque só Ele é digno e não há mérito qualquer, e não há realmente nenhum gesto, passo, palavra ou qualquer atitude que pudesse trazer para nós efeito do nosso mérito. Não, tudo é obra da graça, tudo é manifestação do amor. Então eu preciso glorificar, reconhecer, cantar, exaltar, proclamar, fazer tudo que eu posso fazer, porque assim foram os pastores, eles nos ensinam a isto. E então eles estavam tão felizes por essa notícia e que só podiam glorificar. Conheciam a Deus? Não sabemos quanto que conheciam por meio do judaísmo, mas certamente que viram a expressão mais concreta e real e autêntica e eloquente do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O verbo se fez carne, diz o texto, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Emmanuel, querido, que se resolveu por morar conosco, habitar conosco e se manifestar plenamente. Meus irmãos, vou encerrar. Cantamos e vamos cantar o hino 231, que também, de certa forma, nos convida, diz, e com eles vamos nós. Com eles quem? Vamos com os pastores, meus irmãos, vamos para Belém, e depois nós vamos continuar a nossa jornada, vamos voltar depois glorificando a Deus, né? Eu queria lembrar então, meus irmãos, que hoje, 2018, véspera da data de Natal, nós não podemos perder o significado do Natal
e que os pastores, apesar da sua singeleza, eles nos ensinaram. Primeiro, quanto à busca e ao encontro. Segundo, quanto à proclamação, ao testemunho. Terceiro, quanto à glorificação, louvor e adoração, que só Deus merece. Natal é isto, meus irmãos. Natal, aquilo que vem a mais de luzes, de sons, de movimentos e de Papai Noel, outras corporificações estranhas aí ao ambiente de um verdadeiro Natal. Nada disso tem maior valor. Natal é busca e encontro de Jesus, meus irmãos. Natal é testemunho e proclamação de Jesus. E Natal é louvor e glorificação a Deus. Então, quando cantarmos, e com eles vamos nós, com sincero fervor, dar louvores em nosso sublime Senhor, que deixando os altos céus este mundo baixou, e morrendo numa cruz, nossas almas salvou. Esse já é o fim da história, mas nós estamos agora então nos alegrando, nos sendo edificados pelo começo dessa história do Senhor Jesus, perfeitamente humano na sua humanidade, perfeitamente divino na sua divindade, conforme afirmaram os pais da igreja. E nós estamos abençoados porque Deus nos chamou para esse encontro. E agora vamos valorizar esse encontro, vamos deixá-lo passar de forma banal, dizer eu estou interessadíssimo em diversos tipos de comemoração. Não, eu quero buscar e encontrar, tenho certeza, Jesus, Ele é o centro da festa, Ele é o centro do Natal. E isso então vai me fazer dizer para os outros que eu encontrei a pessoa, estava no lugar certo e a pessoa certa. E por isso então eu dou glórias a Deus, graças a Deus. Hoje e eternamente nós vamos ficar no céu para todos sempre, glorificando a Deus, celebrando as manifestações do amor de Deus, da graça do Senhor, e cantando glórias ao Cordeiro que tomará lugar no trono que lhe pertence. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que o Natal tenha muito significado para nós. Os pastores nos ensinaram, acho que algumas coisas, apesar de nós presbíteros. Muito obrigado.